Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudo do nosso Evangelho. A mensagem inicial para a nossa noite de hoje nos diz assim: amoleça o gênio e seja feliz. Pessoas de gênio duro, inflexíveis, exigentes, não podem ser felizes. O gênio forte e exigente é um obstáculo à felicidade, porque a felicidade, para se assentar no coração, exige que se veja o comportamento alheio pelo lado da outra pessoa, e isso significa maleabilidade. Estar prontos para ouvir opiniões divergentes, entender o que se passa no coração alheio, é exigência básica da felicidade. É amor em operação, é amor em atividade. O mau gênio joga para longe a felicidade. O gênio bom atrai a felicidade, como um imã atrai animal. Então, se nós pudéssemos resumir esse texto em uma palavra, a gente poderia dizer assim: doçura, brandura. Então é isso que todos nós devemos buscar, nos adoçar, adoçar o nosso coração a cada dia, sermos pessoas maleáveis, como ele diz aqui. Aquela pessoa que é muito dura, que é muito seca, aquela pessoa que é intransigente, ela não admite ouvir uma opinião diferente da sua, ela não admite que alguém diga que ela está errada. Essa pessoa sofre e faz os outros ao seu redor sofrer. É aquela pessoa que nós chamamos de espinhosa, é difícil de conviver com ela. E uma pessoa assim, ela também tem mais dificuldade para ser feliz. Então, a mensagem está nos pedindo que a gente seja feliz, mas com brandura, com doçura. E é isso que nós temos que buscar. Sermos pessoas maleáveis, doces, pessoas alegres e, principalmente, pessoas que respeitam a opinião do outro. Eu posso até não concordar, mas eu preciso respeitar. Talvez não é eu que estou certo. Muitas vezes a gente pensa, eu estou certo, é assim. E se a gente parar e olhar a fundo, não é. Eu não estou sempre certo. Nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós está perfeito. Estamos no caminho de nos aperfeiçoar. Mas essa busca, essa luta, ela é diária. Então, com essa mensagem, nós iniciamos, então, os trabalhos da noite de hoje. E eu convido os irmãos para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, para nós nos ligarmos à espiritualidade de luz e pedirmos que Deus nos abençoe, nos intua, para que nós possamos compreender, entender e depois praticar a mensagem da palestra da noite de hoje que nós vamos ouvir. Pedimos a Deus Pai que abençoe e intua a Luci, que vai fazer o Evangelho para nós e que possamos todos nós bem compreender. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Novamente vamos estudar mais um pouquinho do Evangelho. Nós hoje vamos trabalhar o capítulo 23, do item 9 a 18. Então, nós vamos encerrar esse capítulo. O título desse capítulo é Moral Estranha. Então, vejam o que diz ali. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Isso aí é uma passagem, né, que Jesus, conversando com os seus companheiros, colocou essa frase. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Nós vamos ouvir também, essa está em Lucas. Não vim trazer a paz,
mas a espada, que essa está em Mateus. Porque você sabe que são os 4 evangelistas, cada um pegou, colocou da forma como Jesus falava, mas às vezes tem algumas diferenças, né? Bem, então, seguindo, diz o seguinte, lá em Mateus, já não é mais Lucas, é Mateus agora. Isso está no Evangelho. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigo os da própria casa. Então vamos lendo essas passagens e daqui a pouco a gente faz a análise. Não vim lançar fogo à terra, e eu que desejo senão que ele se acenda? O que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado, e um batismo, e com o batismo, quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai. A mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora com a sogra. Isso está em Lucas. Então, vejam bem, tudo isso é passagem do Evangelho. São as palavras do Cristo. Então a gente fica pensando, que estranho ele falar isso, né? Dá a impressão de que Jesus era um guerreiro, que vinha trazer a guerra. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. Então, isso é o que nós chamamos de estranha moral. E o Kardec foi muito feliz, né? Porque ele colocou isso no Evangelho, para que nós pudéssemos analisar, para que a gente pudesse entender o que realmente ele quis dizer com isso. Jesus, como todos nós sabemos, foi a personificação da doçura e da bondade e sempre pregou o amor ao próximo. Jesus foi o primeiro que chamou Deus de Pai. Jesus disse, não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. E também ele colocou assim, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que ele ia vir dizer para um brigar com o outro? A gente fica pensando, né? Mas vamos lá. Como lhe atribuir a ideia dele como um conquistador sanguinário e devastador? Isso é um grande equívoco. Porque bem sabemos que não se pode levar ao pé da letra. Isso faríamos como que transformássemos a missão pacífica de Jesus numa missão de perturbação e discórdia. E Jesus não veio fazer isso. Jesus não veio fazer discórdia. Não veio pedir para que fizessem guerra santas, como a gente sabe que aconteceu. Então, temos que pensar, o que ele quis dizer com tudo isso? Olha, veja bem. Toda a ideia nova, que Jesus trouxe uma ideia nova. E vejam, há 2000 anos atrás. Se hoje ainda nós temos pessoas extremamente atrasadas, vocês imaginam há 2000 anos atrás, que não sabiam nem ler nem escrever. Os próprios discípulos e companheiros de Jesus, poucos eram os que dominavam a escrita. Era 2 ou 3 só. Né? A maioria não sabia ler, não sabia escrever. Então, toda ideia nova encontra uma oposição e para se estabelecer tem que lutar. Jesus sabia que ele ia trazer uma ideia nova, uma mensagem diferente, que vinha falar de amor, que vinha falar, trate o outro diferente, né? Faça diferente. Não ia ser entendido. Então, iria acontecer, como aconteceu, muitas divisões, muita intriga, muito conflito, em nome dele. Até hoje, muitas pessoas
analisam o Evangelho de Jesus ao pé da letra, mas não dá para levar ao pé da letra. Tu tem que parar e pensar e colocar a razão e analisar. Então, aqui também tinha um detalhe. A mensagem de Jesus feria os interesses. Era o Império Romano que comandava. Tirava os impostos, tirava o dinheiro do povo, judiava o povo, enganava, mentia, fazia horrores. E Jesus vem com uma ideia nova, vai desbancar toda aquela casta de pessoas que se privilegiavam com aquela situação. Então, não é bom esse cara. Vamos dar um jeito nele. Mas vejam, Jesus foi tão importante que hoje nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Se a ideia dele não valesse, nós não estaríamos falando dele há 2000 anos depois. Vejam como marcou o que ele trouxe. Se fosse uma ideia falsa, já tinha ido embora, porque seria efêmera, e a ideia de Jesus não era falsa. Então, a medida da importância de uma ideia nova se encontra na emoção que causa no aparecimento, na violência da oposição e no grau e persistência da cólera dos adversários. E é bem assim mesmo. Pessoas que pensam diferente sofrem muito. Pessoas que colocam ideias diferentes sofrem muito. Por quê? Porque as pessoas têm uma certa acomodação e não querem sair daquela situação. Né? Então isso é bem sério. Jesus vinha proclamar a doutrina que destruiu os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Cada um tinha os seus interesses no templo. Cada um tinha os seus interesses. Eram eles que mandavam. E aí vem aquele Nazareno ensinar as pessoas e querer modificar. E querer falar em amor. Mas imagina, eles nunca tinham ouvido falar nisso. Então, isso aí incomodou bastante. Incomodou muito. Veja bem, fizeram morrer, crendo que ao matar o homem, matavam a ideia. Não foi isso que aconteceu. E como a gente vê até hoje, se o cara tem uma ideia muito boa, prenda, bota na cadeia. Isso não é mera coincidência, né? Ou é? Nunca viram isso. Não se sabe disso. Não estamos falando nada de real. Mas a gente vê muito isso. Ainda vemos isso. Tá? 2000 anos. Olha só, gente. Isso é muito sério. O que é a condição das pessoas de não quererem mudar. Por quê? Ele feria os interesses e, ao mesmo tempo, como a Lia já leu ali antes, as pessoas têm que mudar. E mudar dói. Mudar dói. Aceitar que o outro diga, você está fazendo errado, que tal se você fizesse diferente? Que tal se você fosse assim ou fizesse de outra forma? Tem muitas pessoas que não aceitam. Não querem sair da zona de conforto. E Jesus veio nos tirar da zona de conforto. Então, essa ideia derrubou crenças seculares. Mas vejam bem, tudo está nos desígnios de Deus. Nada é por acaso. Deus sabe tudo o que a gente precisa e no tempo que a gente precisa. Jesus veio, mas antes dele a gente sabe que veio Moisés, vieram os profetas, vieram os filósofos, todos esses vieram preparando as pessoas. Coisas já estavam acontecendo e aí Jesus depois veio fechar. Então, todas essas ideias estavam dentro dos desígnios de Deus, que é o nosso Criador. Lutas terríveis esperavam seus apóstolos, vítimas inumeráveis, mas a ideia saiu triunfando. Os apóstolos, todos eles, morreram de uma forma terrível, apedrejado, crucificado, degolado, e assim foi. O único que se escapou foi o João, porque ele teve a tarefa de cuidar da mãe de Jesus. Jesus, antes de morrer, entregou Maria para ele cuidar. Cuida da minha mãe. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Então foi o único que se escapou. E ainda se escapou porque ele não ficou lá naquela zona. Ele foi lá para Éfeso, que hoje é lá na Turquia.
Então, ele foi para adiante, ele não ficou lá. Se ele tivesse ficado lá também, talvez teria sido da mesma forma. E muitos, a gente sabe de quantas guerras, quantos conflitos em nome das religiões. Mas eu gostei muito dessa mensagem aqui do Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E essa é a mais pura verdade. Quando nós conhecemos o muito bom, o bom já não serve. Quando nós conhecemos o maravilhoso, sei lá, o excelente, e assim vai indo, uma coisa vai batendo a outra. E a gente vai analisando e vai vendo. Quando a mente se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Então, a gente não volta mais para trás, porque a gente vê a diferença. Isso é muito importante. No item 14, aqui tem uma outra colocação lá do Evangelho, que diz assim: o cristianismo chegou quando o paganismo estava no seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. O povo já não aguentava mais. Precisava de alguma coisa diferente. Então, as pessoas estavam entendendo a mensagem, estavam ouvindo. A razão estava despontando. Quando desponta a razão, quando a pessoa coloca a razão nas coisas, ela tem uma luzinha. E aí as coisas vão melhorando. Isso é assim porque é assim. Eu sei porque eu penso. Isso é muito importante. Aqui a gente tem uma outra situação. O Sócrates, ele veio 400 anos antes de Cristo, veja bem. E ele emitiu uma doutrina análoga do Cristo, semelhante à do Cristo. Semeou em terra não trabalhada e foi preso e condenado a tomar sepultura. Olha só, 400 anos antes de Cristo. Por que aconteceu isso com Sócrates? Porque não estava na hora ainda. Ele veio antes do tempo. Ele veio para preparar, mas ele sofreu. E é muito interessante, porque no próprio Evangelho, nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tem umas páginas ali no início que fala toda a doutrina do Sócrates. E a doutrina do Sócrates era semelhante à do Cristo. Mas o Sócrates foi muito firme. Eles levaram ele para a cadeia e disseram, deixaram até a porta aberta para ele fugir. E os alunos dele iam lá e queriam, vai embora, vai para casa. Não vou, porque se eu for, eu vou estar sendo contra tudo aquilo que eu acredito. Olha a firmeza dele. Ele não foi. Aí no dia que deram a cicuta para ele, que era veneno, ele tomou banho, se ajeitou, se arrumou. Eu vou embora. E fiz a minha parte. Eu vou estar muito melhor que vocês que vão ficar aqui. Chamou a mulher e os filhos, se despediu de todo mundo e tomou a cicuta e foi embora. É muito interessante a gente ver a história dele. E também a ideia dele é a mesma do Cristo. E o que condenaram ele por quê? Porque disseram que ele andava aliciando jovens, porque ele caminhava com os jovens, mostrava as coisas, conversava e falava na imortalidade da alma, falava todas essas coisas que Jesus falou, ele falava também. Vejam bem. Mas o tempo não havia chegado. A terra ainda não estava trabalhada. 400 anos antes de Cristo. Então, o cristianismo chegou... aqui. Cá. Então, assim, adeptos da nova doutrina não entenderam e nem souberam interpretá-la. E isso acontece até hoje. Tá? Isso acontece até hoje. As pessoas ainda interpretam mal, muito mal, porque interpretam as parábolas, as mensagens, os sermãos do Cristo. Interpretam ao pé da letra, e não é para interpretar ao pé da letra. A maior parte, porque Cristo falava, ou por parábola, ou por sermão, ou por exemplos. Ele caminhava muito, ele caminhou ali em Jerusalém, num monte, lá naqueles lugares, por tudo, ele caminhava, não tinha como
Mas ele falava por parábolas, por exemplo. O que é uma parábola? Uma história. É assim, ele contava a história e as pessoas tentavam entender. Mas muitas não entenderam até hoje. Até hoje, 2000 anos, não entenderam ainda. E como essa situação toda aconteceu, cada um tem seus interesses. Surgiram numerosas seitas, que tem até hoje. Esqueceram dos divinos preceitos do Mestre, caridade, fraternidade e amor. O que ele falava? Ele falava coisas boas. Vá, não voltes a pecar. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E assim aí, meu reino não é deste mundo. Olha só. Ele falava coisas que as pessoas podiam entender para melhorar a sua vida. Falava do amor. Tá? Mas, naquela época mesmo, e até hoje nós temos ainda, talvez não tanto quanto, mas ainda, seitas umas contra as outras. As mais fortes esmagando as mais fracas. Abafando no sangue. Hoje nós não temos tanta briga por religiões, mas já teve muito. Teve tortura, teve fogueira, teve guerras religiosas que foram cruéis. Foram as épocas dos barbáries. E a gente fala, né, muitas vezes, as guerras santas. Desde quando que isso é santo? Desde quando que Jesus mandou brigar? Não mandou. Mas é a tal história, né? Não aceita e dá divisão. Não aceita e vem a espada. Então, foi culpa do Cristo isso? Não. Ele condenou toda a violência. Responsabilidade daqueles que interpretaram falsamente a doutrina e dela fizeram um instrumento para servir das suas paixões aos seus interesses. Então, veja bem, né? As pessoas faziam isso para servir as suas paixões, aos seus interesses. Jesus previa essa situação pela inferioridade humana. Aqui tem aquela outra situação. Além da ideia do Cristo, é a ideia, como eu já falei, da mudança. Porque a mudança requer tempo e a mudança do indivíduo dói. Dói porque eu não aceito. Dói porque ainda nós somos orgulhosos, somos egoístas, a gente não está muito a fim de aceitar a corrigenda do outro. Então, jamais caiu sobre ele a culpa. Não caiu sobre ele a culpa. Tanto é que não caiu que nós temos Cristo até hoje. Você fala nele, você segue ele. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Então, não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, pela dificuldade de entendimento. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas. Eu vim lançar fogo à terra para limpá-la dos erros, dos preconceitos. Então, já falei, mudança para melhor, aceitação. Com o tempo, acomodação, a guerra, o tempo passou. As coisas vão se acelerando. A guerra vai suceder à paz. Ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. E aqui, quando o tempo estiver preparado, eu vos enviarei um Consolador. Lembram que ele falou isso também? O Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. E os homens esclarecidos colocarão fim à luta e se abrigarão sobre a mesma bandeira da caridade, segundo a verdade e os princípios que ensinei. Então aqui, gente, o Consolador. Tem muita gente que ainda diz: Jesus voltará. Penso que é ele que vai voltar. E a gente sempre comenta isso, ele nem foi, né? Porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. E ele continua na tarefa dele. Esse Consolador são irmãos, grupos de indivíduos, tanto aqui no plano espiritual como lá no plano dos desencarnados, tanto dos encarnados como dos desencarnados, que auxiliam o outro a se esclarecer.
é a época da razão. Faz 2000 anos, nós já entendemos muita coisa, nós já conseguimos captar a ideia, já conseguimos entender muita coisa. Então, o Espiritismo, que nós aqui estudamos, né, realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Por quê? Ele dá o conhecimento das coisas. Ele faz com que o homem saiba de onde que eu vim, para onde que eu vou, por que que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e esperança. Então, nós sempre falamos isso, nós estudamos, nós procuramos saber e colocamos a razão. E o Consolador Prometido vem fazer isso. E a doutrina espírita é um Consolador Prometido porque ela nos dá a luz da razão. E nós temos que usar a razão nas coisas que a gente estuda e aprende. Será que é? Por que que é? Para que serve? A gente tem que colocar a razão. Então é muito importante isso. O item 18 nos diz que Jesus previa as cóleras, porque sua doutrina e como que sua doutrina ia levantar conflitos, divergências, desordens. A reforma íntima, como eu já falei. Jesus não semeou isso, e nem a confusão. O mal veio dos homens e não dele. Isso aqui eu achei muito interessante. Ele foi um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Eu achei muito interessante isso. O que seriam esses humores perigosos do doente? Vamos ver o que é isso. Então, Jesus foi o médico que veio curar. Mas os remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Então, veja bem, eu trouxe uma colinha aqui para mim. Os humores, vejam esse esqueminha aqui que eu achei, Bárbara. Trouxe para nós ter um conhecimento geral. Os humores, geralmente, os humores seriam, lá na época dos gregos e dos romanos, antes de Cristo, né? Se falava, ainda a medicina ia devagarinho, né? O humor era usado para descrever o estado emocional de espírito de alguém, tá? Não é o humor risada, é o estado de espírito. Então, eles colocavam o seguinte, que seria, como dá para a gente perceber ali, aquelas 4 situações que vocês veem ali, ó, deixa eu ver aqui, estou com a minha cola aqui, né, eu tenho que olhar bem. Seria líquidos, seria sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Cada um deles, nós teríamos 4 humores. Isso é o princípio da medicina, lá por Hipócrates. Então, cada um, a pessoa, por exemplo, se era sanguínea, né, ela era um pouquinho mais tranquila. Se ela tivesse sobre a bile amarela, ele era melancólico. Se ele tivesse a bile amarela, não, bile negra. Se ele tivesse sobre a bile amarela, ele era colérico. E se ele tivesse sobre a fleuma, ele era fleumático. Ele era seco, aquilo que a Lia leu ali antes, é o fleumático. Então, a gente dizia, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Mas hoje a gente sabe que não tem mais isso, tá? Se tu está com melancolia, se tu está com um problema de depressão, se tu está com outra coisa, tu vai se tratar. Mas naquela época não. Acreditavam que ele estava com problema nos humores. Olha que interessante. Que eram os 4 líquidos, né? E aí seria o fogo, o ar, a água e a terra. Então, aquela época era isso, na época de Jesus. Então, os indivíduos podiam ser assim ou não. Tá? Mas, como ele disse ali, ó, que eu achei interessante, ele foi um médico que veio curar, mas os remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores. Então, ele seria aquele remédio que veio movimentar
esses humores perigosos do doente. Quando a gente toma um remédio, o remédio vai na situação que nós temos, vai aonde nós estamos com a doença, e ele vai lá para resolver. E Jesus seria assim, mas ele veio não com o remédio da farmácia, mas com o remédio do ensinamento, tá? Quando ele dizia, vai, não tornes a pecar, perdoa o teu inimigo, tenha benevolência, faça caridade, tudo isso ele ensinava, porque daí o indivíduo ia se modificar. Olha que interessante isso, né? Então, aqui tem mais uma reflexão para fazer. Certa vez perguntaram para o Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. Olha o que ele respondeu. Creio que a importância do Evangelho em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Quem falava assim também, quem falou isso, que Jesus seria o sol, foi o Lucas, num dos evangelhos dele. Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com a essência, o foco dos nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. Por quê? Quando a gente toma conhecimento da ideia do Cristo, por que muda? Pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, condições imprescindíveis para a nossa convivência social. Nós precisamos ter liberdade, precisamos ter fraternidade, precisamos viver bem, porque nós vivemos em comunidade. Então, o sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus, ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador, um refletir mais intenso da própria consciência e uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a sua doutrina, o seu ensinamento, e procuramos viver isso. E realmente, na vivência, nós vamos melhorando e nós vamos evoluindo. E é isso que se quer. Todos nós vamos chegar um dia a ser anjos. Talvez demore bastante, mas nós vamos chegar lá. Mas nós vamos ter que passar aqui, pelas encarnações, pelo aprendizado, pelo conhecimento. E Jesus nos trouxe isso. Então é muito importante que a gente não só conheça o Evangelho, mas que viva o Evangelho. Porque realmente, assim, nós vamos dar o passo e aproveitar esse tempo que nós estamos aqui. Que isso é o que realmente importa. Porque cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado. E nós vamos seguindo o Evangelho do Cristo, nós vamos realmente colocando a razão e procurando vivenciar tudo isso. Então, para encerrar, lembremos de que Jesus não é um mestre distante. Ele é um amigo divino e eterno em nossas atividades de cada dia, convocando-nos à assimilação da vida superior. Ele é um amigo para nós, que é um irmão mais esclarecido que todos nós. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. E ele, então, é um amigo divino que veio nos convocar para que a gente melhore, para que possamos seguir no caminho de Deus. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Então, agradecemos a Lucy pelo esclarecimento que ela nos trouxe e ficou claro, então, para nós, bem compreendido, que essa é a passagem do Evangelho, que Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a divisão ou a espada. Ele quis dizer para nós que ele não veio aqui para seguir aquela lei que as pessoas estavam habituadas. Ele veio interromper, ele veio dividir aquilo em antes e depois de Cristo. Então Jesus trouxe uma nova doutrina, um novo conhecimento. A espada rompe aquilo que as pessoas estavam habituadas e passam a ter acesso a um novo conhecimento, a doutrina do amor, que era totalmente desconhecido. Quando a gente estuda
no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, muitas vezes nós nos perguntamos, para nós, muitas vezes nos dias de hoje, estudar e ler aquilo que Jesus trouxe parece tão estranho. Imaginem há 2000 anos, como a Lucy falou, a maioria, a grande maioria da população era uma regra não ter acesso à leitura, à escrita. Hoje nós temos acesso a livros, à internet, à televisão. Nós estamos com o celular o dia inteiro na mão. E muitas coisas ainda nos parecem estranhas. Então, se nós voltarmos o nosso pensamento ao passado, o que nós podemos imaginar daquelas pessoas? Né? Então, crucificar para os romanos era normal. Nós tivemos depois na Idade Média, se não era como rezava as regras, metia na guilhotina. Então, o povo era embrutecido. Hoje nós temos outros tipos de violência. Até a violência se requintou. Mas a doutrina de amor do Cristo é que deve prevalecer. Então, que fique claro para nós que essa passagem do Evangelho, a estranha moral, foi uma maneira diferente que Jesus nos falou. Dividir, romper, interromper aquilo que se acreditava, que se fazia, para uma nova doutrina. E como nós vimos no outro, também na outra passagem desse mesmo capítulo, Jesus nos convida todos os dias para uma mudança. Deixar para lá aquilo que não faz tanto sentido e nos dedicarmos mais à vida espiritual. E nós seguimos dando desculpas para não aceitar o convite dele. Então, mais esclarecidos nas passagens do Evangelho, e sempre que ouvirmos agora, seja em qualquer lugar, ou lermos sobre esse capítulo, a estranha moral, nós estamos preparados para entender, e não para levá-lo ao pé da letra. Certo? Então agora eu convido os irmãos para nós fazermos a prece final, e depois passarmos para o passe. Então, Senhor, Espíritos de luz, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nós queremos agradecer pela oportunidade que nós temos de conhecer a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ensina, que nos lembra que sempre precisamos levar tudo para a razão. A fé raciocinada, a análise daquilo que ouvimos, tudo isso nos torna mais esclarecidos e mais preparados para o entendimento, seja das lições do Cristo, seja da nossa vivência diária. Que saibamos sempre buscar na mensagem do Cristo a resposta para aquilo que devemos fazer e nos perguntarmos diante das situações: o que Jesus faria no meu lugar? Tenhamos isso como regra. Perguntemos ao Cristo: o que eu preciso aprender hoje? O que eu preciso fazer para ser melhor que ontem? E com essa conduta, com esse raciocínio, com essa fé, te agradecemos, Senhor, por nos amparar, nos abençoar e nos amar, acima de tudo, ainda imperfeitos como somos, e sabendo que caminhamos na evolução obrigatória. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que temos e também te pedimos que abençoe a cada um de nós. Abençoe os encarnados e desencarnados aqui presentes e a todos aqueles que trazemos no coração. Te pedimos que abençoe a todas as pessoas que no dia de hoje fizeram a passagem do mundo material para o plano espiritual. Que todos sejam amparados e recebidos na tua luz de amor. Pedimos também, Senhor, que fluidifique a água, que abençoe os passistas, que interceda e abençoe as pessoas que estão com o nome na caixinha na entrada desta casa. Que cada um receba aquilo que mais necessita. E gratos
dizemos: fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.